Uma noite boa, então, meus amigos e meus amigos. Boa noite. Carinhosamente, nessa paz, Jesus nos abençoe. É uma alegria grande retornar dessa casa, amigos, uma casa que temos boas lembranças da história dessa casa. E a oportunidade de estar aqui neste momento em que o ano vai se encerrando. A gente pode falar que hoje é a última quinta-feira de 2022, né? E está fechando esse trabalho. É uma honra muito grande. O nosso tema, Pão dos Encarcerados, ele é extraído do livro Paulo e Estevão. O livro Paulo e Estevão, ele tem uma dimensão enciclopédica de estudos, para falar a verdade. Porque são 10 capítulos, em cada uma das duas partes do livro, aonde nós observamos que o benfeitor espiritual Emmanuel, ele não só faz uma narrativa da história, como ele faz uma biografia do grande apóstolo. Ele, ao mesmo tempo, ele situa o ambiente social, econômico, político, o ambiente cultural dos lugares, das crenças, das várias motivações das pessoas. Todo esse conjunto que ele agrega na obra, ele faz isso passo a passo com os evangelhos. O que a gente ainda teria que avançar mais é aprofundar nessa pesquisa das partes, né? A turma da Federação Espírita Brasileira, né, com o Evangelho por Emmanuel, apresenta aí o trecho Atos dos Apóstolos, um livro que trata do Atos dos Apóstolos, tem várias passagens do livro Paulo e Estevão, isoladas conforme os versículos lá, os capítulos Atos dos Apóstolos. Ou seja, esse livro, ele tem uma dimensão que nós vamos ainda explorar durante muito tempo, pela sua beleza espiritual, pela beleza literária da obra, e daquilo que é conhecido como a obra que é o ponto culminante da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Quando ele coloca o ponto final no último capítulo, ali é o clímax da mediunidade do Chico. Observando que nós estamos falando de 1940. Um médium que trabalha, vem desencarnar em 2002, mas que já havia alcançado o clímax da sua capacidade mediúnica dentro da escrita com a obra Paulo e Estevão. Isso não impediu que outras grandes obras de vulto no futuro viessem a aparecer também. Mas situando o momento em que nós queremos separar aqui do nosso diálogo, quando o apóstolo ele vê a necessidade de retornar a Jerusalém, ele sabia que seria julgado, como foi pelo Sinédrio. Novamente, ele que era doutor da lei, ele agora estava como réu, acusado. Ele cumpriu uma série de preceitos e ritos para poder ir a julgamento. Ele aceitou uma outra série de inconveniências que foram criadas pelos doutores do Sinédrio. Ele vai ao julgamento, vai à condenação. Eles queriam dilapidá-lo. Foi uma turma, queria fazer a mesma coisa que foi feito com o Estevão, mas eles imaginaram uma coisa mais ridícula e humilhante, que era colocá-lo para fazer a mesma coisa que foi feito com Jesus. Seria preso, ele ia receber a coroa de espinhos, ia ficar na nudez, ia receber um manto, ia depois ser enrolado, carregar a cruz e ser crucificado lá no povo. Ao entender a gravidade disso, ele apela o legado de César, que ficava em Cesareia, e fala: olha, eu sou cidadão romano, quero ser julgado pelo imperador. Ele sai do poder de influência do Sinédrio
e passa a ser um prisioneiro. Até o dia em que ele sai ali da Galileia, e vai até Roma, tem uma peripécia de coisas que acontecem. Também não separamos para conversar aqui. E quando ele chega no porto de Puteoli, que ainda hoje ele existe, ele está preservado, há 9 meses atrás encontraram partes subterrâneas, túneis subterrâneos, porque a água do mar no continente ela altera muito. Então, alguns pontos ela era mais baixa, outros era mais alta. Tem uma coisa interessante, até mesmo na região da Itália, tem uma escadaria que desce de uma pedreira e chega numa porta na entrada, na entrância, na rocha. Tudo isso foi construído, aproveitando também o terreno, mas você não acessa mais a embarcação, porque o mar estava lá embaixo, quase 20 metros abaixo de onde estaria o acesso para barcos no passado, há mais de 2.000 anos atrás. Mas esse porto era um porto comercial muito importante, era um porto de referência, era um porto de entrada e saída de mercadorias, de pessoas, de escravos, de trânsito de correios, que na época era um outro nome, né, das mensagens, mensageiros que levavam, traziam, se movimentavam por ali. Roma tinha um sistema muito eficiente de não só de entrega de produtos, mas de mensagens também. Por causa da malha de estradas que eles possuíam, que estão ainda até hoje reservadas, isso facilitava que uma correspondência ela chegasse rápido num lugar. Paulo chega ali dentro de uma expectativa muito importante, porque todos o amavam. A viagem lá de Cesareia até Roma foram tantas peripécias, e ele nunca perdia a oportunidade de pregar, de falar de Jesus, de falar do Evangelho. E ele curava, ele limpava, ele ajudava, ele colaborava, ele trabalhava. Então ele conseguiu o amor de muita gente. Muita gente. Inclusive, do responsável pela embarcação. E outros também, que eram responsáveis ali. Então, quando ele chega no porto, ele é recebido por outras autoridades, já não mais marítimas, mais territoriais, e que não tinha direito. Até então, ele não tinha algemas, mas ele passa a ser algemado nesse momento. Enquanto olha e vai até Roma. Gasta uns dias, chega lá. Só que ele não podia ficar solto. Ele era um cidadão em via de julgamento. Então, ele é colocado numa cadeia. E nessa cadeia, ele aguarda a chamada, a decisão imperial sobre a sua situação. Então, face às amizades que ele conseguiu, eles interviram, e com sucesso, e foi dado a ele, dentro do direito romano, né, já o Ocidente, né, ele é herdeiro, né, do direito romano na área de jurídica, era um direito muito bem estruturado, para a época muito avançado também, inspira ainda hoje muito no direito. Então, depois de uma semana, já em Roma, mas encarcerado, foi dada a ele a chamada custódia libera, em que ele foi permitido ter um contato permanente com Lucas, Aristarco e Timóteo. E daí ele recebeu uma ordem para fixar a residência nas proximidades da prisão. Hoje se chama de prisão domiciliar. Essa custódia libera é isso que foi dado para Paulo. O privilégio que foi conferido a ele, talvez pelos títulos, porque nós não temos no registro histórico como que ele conseguiu ser um cidadão romano, já que ele é natural de Tarso.
Tarso é uma cidade que fica hoje onde é a Turquia, e apesar da sua grande importância ao tempo da juventude de Paulo, mas é uma cidade da Ásia Menor. Não é exatamente uma cidade dentro do território romano, propriamente falando, das origens. Desde os etruscos, e quando foi construída ali a República Romana, né, 500, 600 a.C., antes de ser o Império, nós tivemos o reinado, tivemos a República, e depois veio o Império. O Império começa com Otávio Augusto. Então, assim, fora dessa região, não se sabia que pudesse ser um cidadão romano, seria um estrangeiro. Mas ele obteve essa cidadania romana. O pai dele poderia ter comprado, foi herança de romano, não sabemos. Mas ele tinha os registros disso. Por isso que ele foi julgado. Ele recebe essa custódia. Então, ele ficou lá perto da cadeia. Ele não podia afastar-se da prisão. Tinha que estar às vistas de um policial, até que houvesse um recurso de julgamento definitivo da sua condição. Até que acontecesse isso. Até então, ele tinha que permanecer ali. Mas, olha uma coisa que interessante. Ele ficou uma semana na cadeia. Ele ficou uma semana. Uma semana. Ali, ele teve que alimentar-se do que a cadeia oferecia. E nós vamos ver aqui, na narrativa mais à frente, que ele não ele escolhe não as facilidades que seriam dadas a ele de ter uma boa alimentação. Mas ele vai preferir o pão dos encarcerados. Porque ele saía da casa dele e ia ter a prisão para comer. O pão, a ração que era dada. Porque ele usava esse momento para pregações e orientações. Ele transformava esse momento, ele abriu mão de ter uma refeição agradável ao paladar para fazer o que hoje, modernamente, a gente poderia chamar, naquele que o movimento espírita considera atendimento fraterno. Ele era para conversar com as pessoas, orientar as pessoas, esclarecer as pessoas, sempre pontuando a presença de Jesus. Desde que ele começou a divulgar a palavra de Jesus, a experimentar o evangelho, conversando com as pessoas, e aonde que ele fez isso, antes de começar como um pregador, quando? Ele estava em Tarso. Quando ele vai lá, por fim, procurar o pai não saber dele, ele recebe a grande mensagem, né, do amar, trabalhar, esperar, perdoar. E ele procurou amar a todos os que o procuravam, em Tarso, que o considerava um povo pacífico, tinha deixado condições de doutor do Sinédrio, de Jerusalém, tinha abandonado tudo. Ele amava todos. Ele trabalhava, não dependeu de ninguém. Ele conta um tear, o pai dele havia ensinado a ser um tecelão. Ele trabalha. E as pessoas o viam transitando na praça pública lá, de Tarso, carregando vários fardos de peles. Por quê? Como é que era fazer assim, um tecelão antigamente? Você pegava a lã, fardos de lã. Aquilo vinha sujo. Não tem limpo. O animal não está lavado, escovado, cheirosinho. Quando você faz tosquia, tosquia manual. Não sei como é que era o instrumento da tosquia naquela época. Antes das máquinas, igual de cortar cabelo hoje, que é usada para tosquia das ovelhas, era uma máquina que você ia fazendo assim, ia cortando. Mas ao tempo, não sei se era uma faca bolada, que ia raspando. Então, fazia aqueles fardos de lã. Aquilo, primeiramente, você tem que separar. Você separa, você lava aquilo, seca aquilo. Depois você tem que pegar uma escova, que você vai cardando aquilo, vai espichando aquilo. Aquilo fica um troço grande, espichado. Você tem que pegar uma roca, começa ali, você vai batendo o pé, a roda vai girando, para você fazer o fio.
Depois de fazer o filho, você tinha que tingir o filho. Colocar no tear para fazer os desenhos. O resultado aí era o quê? Era uma manta de lã, ou era para fazer base da montagem de camelos ou de cavalos, porque vinha a célula sobre o animal. Para não machucar o animal, colocava ali uma manta de lã. Aí também que fazia isso. Então, veja só que esse trabalho era um tecelão, a gente para pensar o que de sacrifício foi necessário para ele viver como tecelão. E como ele era muito amável, as pessoas sentavam para conversar com ele. E ele começou a falar de Jesus. E a tenda dele era procurada por muitas pessoas. Ele elucidava vários problemas com os ensinamentos de Jesus, lá em Tarso. Ele queria ajudar, queria trabalhar como mestre, mas qual era a terceira verba? Esperar. Ele tinha que esperar. Ele ficou 3 anos em Palmira, no Asas de Dan. Palmira cresceu tanto que envolveu o Asas de Dan. Na área urbana de Palmira, o Asas de Dan, onde Paulo ficou 3 anos. Depois ele sai, volta lá para Damasco, não dá certo, vai para Tarso, não deu muito certo, ficou lá, aqui do lado. Mais 3 anos. Mais 3 anos. Porque antes ele havia tentado falar de Jesus, mas ele era muito culto, muito intelectualizado, ele não tinha palavra do povo. Não sabia. Então ele tinha que esperar. Mas muitos ridicularizavam pela pessoa que ele era e que ele estava fazendo ali. E quando ele voltou do deserto, escreve, irmã, ele estava irreconhecível. Magro. Já não tinha mais aqueles cuidados, chamaram o peito, o hirsuto, porque ele não aparava mais o pelo do corpo, então ficou muito peludo. Era baixinho. Começando talvez a perder seus cabelos. E também magro. Ficou 3 anos, né? E com a pele crestada pelo sol. Então, quem visse Paulo não dava nada por ele. E mal reconhecia. Exceto quando ele abria a boca para falar. Aí era um strike generalizado. E não tinha ninguém para enfrentar a força do verbo dele. Exceto os indiferentes de Atenas, altamente intelectualizados, e nem perdendo tempo em discutir com ele as ideias de Jesus. Por quê? O que os fez arredar Paulo ali? A ideia da ressurreição. Ali foi o ponto crítico. Mas não dá para entender Jesus sem mundo espiritual. Sem a vida espiritual. Aí fica muito incompleto. Praticamente, você tira quase toda a essência do Evangelho se você não incluir nele a vida espiritual. A relação do mundo espiritual com os homens. A relação dos homens com o mundo espiritual. Está tudo ali. Se isso se tira, como tentaram tirar muitas vezes, aí vira outra coisa. É o Evangelho de Jesus. Então, longe de esmorecer diante dos obstáculos, ele já estava redigindo epístolas. Por que as cartas? Porque era um Paulo, não dava para ser muitos Paulos, né? Não tinha muitos Paulos. O jeito era escrever carta. E o pessoal via tanta sabedoria nas cartas dele, que todo mundo ia copiando, e era o tempo todo ele fazia isso. A partir do momento em que ele não conseguia viajar mais, porque a saúde não permitia. Quando nós olhamos a primeira viagem de Paulo, chamada primeira viagem missionária, foram 3 mais longas, vamos dizer assim. A primeira delas, às vezes, entre uma cidade e outra, tinha que andar 100 quilômetros a pé. Estudos mostram que Paulo andou 20.000 quilômetros a pé em 30 anos de pregação. Não tem ideia. É andar metade do planeta. O círculo do planeta tem 40 mil, ele andou a metade, a pé, em 30 anos.
Se fosse dado mais 30 anos, ele teria completado uma volta em torno do planeta Terra. E as pessoas não completou isso porque ele começa o trabalho, a rigor do trabalho missionário dele. Se a gente contar esses 3 anos aí de Palmeira, mais os 3 anos em Tarso e outros tempos, ele começa mesmo o trabalho vigoroso dele até dos 40 anos de idade. E ele vai até mais de 60 esse trabalho. A pregação ao todo foi 30 anos, mas pelo menos na situação das notícias que a gente tem, mais ou menos. Mas veja bem, muitas vezes entre uma cidade e outra, tinha quase 100 quilômetros a pé. 100 quilômetros a pé. Sob que condições? Dormindo no relento. Vocês acham que tinha uma birosca que você podia parar? Vou comprar aqui um pão com manteiga para tomar um cafezinho e para continuar a viagem. Não tinha nada. Eles tinham que comer frutas silvestres que encontrasse. Tinha que dormir nas pedras, junto da natureza, à luz das estrelas, sem um cobertor, sem um travesseiro. Às vezes tinham que usar rios perigosos, ou seja, eles ficavam encharcados. Já tinha que entrar nadando lá, sabe de que jeito lá que eles nadavam. Apesar que ele era um atleta. Quando jovem, ele era vigoroso. Atleta, participou de muitas competições atléticas, provavelmente aprendeu a nadar, mas os colegas dele. Barnabé, por exemplo, não sabe se Barnabé sabia nadar ou não. E os outros, depois Silas, e surgiram. E eles, às vezes, tinham que passar por pântanos. Aí, ele adoecia gravemente. Ficava, muitas vezes, 6 meses doente. E quando chegava no inverno, não melhorava, ainda ficava doente por mais de um tempo. Então, a gente vê a turma reclamando muito, do meu trabalho espírita aqui, eu estou com um negocinho aqui na minha saúde, eu não posso trabalhar. Poxa, Paulo não tinha nada. Nada. E às vezes ele interrompia a tarefa de pregação entre cidades, para poder cuidar da ciência da doença. Quando não, ele estava na cidade, ele era apedrejado, espancado, sangrava, se quebrava, de tanto que os outros batiam. Ele foi chicoteado, você sabe quantas vezes. A pele de Paulo, né, é objeto de observação do Emmanuel, no livro, lá no final, quando ele olha para si, na desencarnação, depois que é na mesa de volta, retorna a visão dele lá no hospital, e ele observa que não tinha mais as cicatrizes. E Emmanuel ali faz uma menção ao perispírito, o que abre para nós, como eu falei, no livro enciclopédico, né, para se estudar o perispírito com Paulo. Porque o seu corpo era coberto da cabeça e pés de cicatriz. Doenças, pedradas, chicotadas, prisões com algemas. Ele nunca esmoreceu. Então, longe de esmorecer diante dos obstáculos, ele continuou redigindo epístolas consoladoras e sábias às comunidades distantes. E veja bem que a facilidade para escrever não era só o domínio da alfabetização. Paulo era poliglota. Ele falava o hebraico de nascimento. Falava o aramaico por convivência. Mas no ambiente que estudou, que viveu, ele tinha que saber falar o grego, que era a língua das escolas, e o latim, que era a língua do Império. Pelo menos 4 idiomas ele já falava. Quase que de nascença, assim, já tinha que começar falando bem. Para ele ter ido no Areópago, em Atenas, e falar as teses apresentadas por Jesus, sobretudo usando o pensamento do estoicismo, dos estoicos, para trazer uma aproximação, você tem que dominar o grego filosófico. Não é o grego comum. É um espírito com uma bagagem muito grande.
muito preparado para ensinar. Mas Jesus avisou ele que ele tinha que estar preparado para apanhar. E isso não faltou a ele. Nem até o último instante. Então, se você vai fazer carta, escrevia com o quê? Com pé de cabra? Com qual tinta? Ou era aquele papel fabricado na época, a gente chama de papel, de papiro, verdadeiro papiro, ele vem da planta lá do Egito, não sei se que era utilizado lá em Roma, nos documentos, nos muitos documentos romanos. Eu nunca cheguei a parar para estudar isso, para olhar isso. Eu já vi autores descrevendo isso por início do Evangelho, tem alguns que param para fazer essa erudição para nós, mas é uma dificuldade. A gente pensa, muitas cartas escritas. Bom, se isso não era fácil. O problema da tinta e do papel só começa a ser resolvido em termos de impressão e conservação, tal qual a gente conhece dos livros hoje, na metade do século XIX. Quem fala isso é o escritor francês Honoré de Balzac, que ou a tinta espalhava no papel na hora de imprimir o livro, ou ela não era suficiente, ou o papel era grosso demais, era fino demais. Como é que você tinha que fabricar um papel em que a tinta ficasse ali de jeito para o livro poder não ser destruído, não ser problema de umidade, grava no papel. Não é fácil, não é fácil. Hoje a gente tem tudo, não. A gente não dá conta disso. Tá? É tanta contemporaneidade com as coisas à nossa volta, a gente não imagina o que custou de criatividade, o sacrifício das pessoas, talvez até nós mesmos, em alguma encarnação passada, para hoje ter essas facilidades. E veja só, a gente está precisando de papel. A gente usa uma tela para ler. Então, tem essas cartas aí. Ele estava durante a custódia. Foi uma coisa bonita também essa prisão dele, porque os judeus de Roma foram procurar saber quem ele era. Queria ouvi-lo. Aí ele falou de Jesus, falou, aí entrou na história da ressurreição. Confuso ele, mas ainda pior que isso, para os judeus, era o fato de ele ser o Messias. E aí a posição de Jesus em relação a Moisés, em relação a Deus, é uma discussão teológica, uma confusão danada. Mas um judeu mais experiente, poder ser mais idoso em relação à turma, mais sábio, ele assim, nós poderíamos vir aqui toda semana. Não queremos discutir essa tese mais, não. Essa, como a gente não quer discutir, não. Mas a gente observa que tem tanta coisa boa que esse teu Jesus falou, que a gente queria ouvir essa parte, que você nos explicasse essas outras partes. Então, veja só, ele consegue conquistar o coração de muitos judeus. Eles não abriram mão de discutir alguns pontos das teses que Jesus trouxe, que Paulo divulgava. Mas a grande parte da obra de Jesus todo mundo aceitava. E aí nós vemos Kardec atento a isso, na sua intuição, na sua sensibilidade. Quando está lá no início, no primeiro parágrafo da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai fazer, vai falar, eu já havia falado na revista Espírita, 4 partes, mas chega no Evangelho e diz, podem ser divididas em 5 partes. O ensinamento de Jesus, que Jesus trouxe. É a própria vida do Cristo, os seus atos comuns, os milagres e as predições, aquele que foi tomado como dogma, como a Eucaristia, outras teses também, ideias que foram tomadas, e o último item, o ensino moral. Kardec, dentro da competência dele, ele vem fazendo desde ele com os espíritos, ele define o campo de estudo e não sai dele. Quando nós entramos para estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, o que está explicando ali? A vida moral.
pessoalmente, eu considero esse livro como o maior tratado de psicologia que jamais foi trazido aqui no Brasil. Não falo isso porque sou espírita há algumas décadas, ou porque tenho um proselitismo adorável em relação à doutrina. Absolutamente. Quem segue aqueles ensinamentos ali alcança muita paz, resolve muito conflito, se livra de muita encrenca na própria vida. Aprende a lidar com os outros e aprende a lidar com as próprias imperfeições, os próprios incômodos. Está tudo ali. Me lembro lá no capítulo 5, famoso, né? Bem-aventurados dos aflitos. Tem um estudo bonito em que um capítulo decorre do outro. E a gente explica isso. O que decorre a um estruturado trabalho? Porque depois da aflição, que dá o quê? Consolo, né? Por isso que o capítulo 6 é o texto consolador. Depois que você é consolado, você vai fazer o quê? Sucessivamente. Vou mexer nesse estudo aqui, não. Sabia, a gente conversa sobre isso. Mas lá está falando, se você quinta um débito, é um problema. Você luta muito, resolve. E do outro lado, arruma outro. Você nunca vai ficar sem dívida. Vai ficar endividado sempre. Você vai lá, arruma uma confusão. Aí pede desculpa e tal. Aí repara aquilo, trabalha no bem, e depois volta a ficar inquieto de novo, já arruma confusão. Todos nós conhecemos pessoas assim, quando nós não somos assim, mas a gente conhece. Ou seja, se não somos assim, já fomos assim em algum momento. Como é que vai ter sossego? Não vai ter sossego nunca. Então a obra fala, reflita, que há causas anteriores e causas atuais das aflições. Mas como se comportar consigo mesmo, com os pais, capítulo honrar pai e mãe, na sociedade, como é que é o trabalho da prece, como é que é a nossa relação com Deus através do fenômeno da adoração. Tudo isso é estudado no livro. Tá? Às vezes a gente quer decorar o livro. Ah, essa parte tal, mas explica isso. Como quer colocar isso aqui na vida? Como quer mostrar isso aqui na vida? Era o que Paulo fazia com as cartas. Carta a Filemon, carta aqui, quando ele estava na prisão. Essas 4 cartas estão em destaque. Nesse período que ele era prisioneiro do Cristo. É o nome do capítulo até. Filemon, Filipenses, Colossenses e Efésios. Ou seja, o pessoal da comunidade de Filipos, uma cidade fundada no tempo dos macedônios, ali na região da Grécia, naquela região. Filemon, que é um personagem, Paulo conheceu. Colossenses, que eram os moradores, né, da cidade de Colosso, da região, dessas não existem mais, algumas dessas Gálatas, por exemplo, não tem mais a cidade, tem resquícios arqueológicos muito pobres até, não tem. E a cidade de Éfeso, essa bativa mesmo. Cidade que teve figuras expoentes do evangelho nascente. Assim, ímpar, lembrando que Maria de Nazaré não é. João Evangelista passou grande parte da sua vida em Éfeso. Inácio de Antioquia viveu ali durante muito tempo. Então, ali foi um centro de produção cultural, que eles também escreviam, os saberes do Evangelho de Jesus explicaram a vida diária. Era esse cuidado que tinha. Olha o que fala a carta a Filemon. A história, esse trabalho aqui, da descrição das cartas, que eu peguei com o Ronald Champlin, que faz esse estudo. Então, ele é simples, só para a gente ter uma noção do que se objetiva dentro das cartas. Lembra? A história da descrição desta carta é muito simples. Foi uma carta de Paulo enviada ao cristão Filemon. Nessa carta, Paulo apela pela sua amizade e pede para que o Filemon receba a Onésimo.
escravo fugitivo, por isso prisioneiro e refugiado em Roma. Paulo o conheceu na prisão. Olha a dinâmica aí, que coisa extraordinária. Paulo conhece um escravo fugitivo. E, ao conversar com ele recomenda o quê? Você volta lá no seu Senhor e acerta as contas com ele lá. Você ainda não pode estar solto. Jesus não ensina isso para a gente antes de dar, depois da conferência no altar, vai reconciliar com o teu irmão e volta. Era isso que eu estava falando aqui. Mas Paulo conheceu. Onésimo converteu-se e foi batizado por meio de Paulo. O apóstolo, na sabedoria da sua pregação, afirma que agora eles são irmãos e assim devem ser considerados. É o que a gente vê lá. Muito provavelmente, Filemo, ele pode ter dado a liberdade a Paulo, que depois Paulo vai poder colocar na conta dele, ele vai usar a sua força pessoal dentro da situação para poder dar liberdade a Onésimo, que entrou para a posteridade, que o nome dele estava na carta. Então, essa situação, o que a gente olha aqui? São dois homens em condição de prisão. Um era totalmente livre, apesar de estar em uma prisão, Paulo. O outro estava na prisão e estava sem liberdade. Olha que interessante. Paulo se preocupa em restituir a liberdade a Onésimo para que ele seja um cristão livre e não escravo das situações da vida terrena. Porque Jesus falou para Pedro, olha, Pedro, tudo que ligar aqui na terra será ligado no céu. Tudo que desligar aqui na terra será desligado no céu. O que Jesus está falando aqui? Da lei de justiça. Estar ligado é estar preso à justiça, à lei de justiça. Lá no livro dos Espíritos, a gente não vê que os Espíritos superiores podem em qualquer parte. Tem uma liberdade cada vez maior, quanto maior for a sua estatura espiritual, quanto mais ele cresce na escala espírita, sim. Mas enquanto ele tiver problemas aqui com a justiça divina, com a justiça e com a lei de justiça, ele não vai poder ter essa liberdade. Ele vai ficar ligado. Então ele tem que trabalhar muito para ser desligado. Paulo estava se empenhando para desligar o Onésimo dessa exigência terrena. Mas, na verdade, olha a ação da lei de misericórdia aqui. Estava trocando uma prisão necessária da lei pelo trabalho do bem. Porque o Onésimo convertido já era um trabalhador do Cristo. Tem a dinâmica do que se passa na carta a Filemon, numa síntese ampla. Às vezes a gente lê e fica muito preocupado com um versículo que quer dizer isso. Mas essa é a ideia geral que a gente pode encontrar nessa carta. A outra, pessoal da comunidade de Filipos, filipenses. Posso todas as coisas daquele que me fortalece. Está lá, 4:13. Lendo aqui para ajudar o pessoal que está em casa, que não sei se ficou a tamanho da letra ajudou. Veja bem. A comunidade de Filipos era constituída por antigos legionários romanos, que deixavam o serviço militar aposentado e passavam a trabalhar e viver com suas famílias. Paulo os considerava seus queridos filhos com uma fidelidade inquebrantável e generosa correspondência. Havia uma troca de correspondência muito grande entre eles. Podemos dizer que os filipenses eram seus amigos. Olha que definição maravilhosa aí. Na carta encontramos um ponto doutrinal muito importante, porque é um hino ao Cristo, ao estudo do Cristo, que canta a humilhação de Cristo na sua encarnação, vida e morte, e sua gloriosa ressurreição. Essa carta dos Filipenses, ela é um belíssimo elogio à amizade.
não quiser buscar inspiração para um estudo, para uma avaliação, e quando você olha essa frase, tudo posso naquele que me fortalece, eu vejo Jesus como um divino amigo da humanidade, como Emmanuel fala no livro Consolador, sobre a amizade. Mas eu também posso todas as coisas naquele que me fortalece dos que são meus amigos no caminho da vida. Porque eles me dão força, me ajudam a vencer as dificuldades. E quando eu faço isso com alguém, sou eu também sendo luz para o outro. Porque o outro está vendo Jesus em mim. Eu não estou na estatura espiritual de Jesus. Mas na medida em que eu aplico a doutrina dele, faço a doutrina de Jesus à minha personalidade e faço a experiência daquele ensinamento e o outro vê, eu falo, eu posso fazer também. Que coisa boa que você fez. Muito obrigado. E a pessoa bebe daquilo, se alimenta daquilo. E mais à frente, ela também será esse espelho vivo do Cristo, né? Esse evangelho vivo, que não é o escrito, mas é o evangelho vivo numa pessoa. Essa é a ideia. Esse é o pensamento. Isso envolve as menores coisas. As menores coisas. Daí, o culto da gentileza, por exemplo, no dia a dia, é uma das maneiras de facilitar a nossa vida. Dar a vez a pessoa, cumprimentar, entra no elevador, bom dia, boa tarde. Se a pessoa não quer falar nada de cara feio, bom, nem mas eu ofereci dar uma ciência aqui agora, ofereci meu fluido. Ofereci irradiação psíquica. Eu expandi o meu perispírito amorosamente, então, bom dia, vai, tal, eu estou fazendo isso. Para muitos, até um sorriso vale por um passe. E às vezes um passe que tira alguém até do desejo de se matar. Só que você sorri e cumprimenta. O indivíduo, às vezes, fica numa situação de vida tão abandonado, sem amizade, sem nada, que apenas o fato da gente cumprimentar dá a ele a percepção de humanidade, de corporeidade, de existência, de pertencimento. Aí ele encontra uma razão de viver apenas no sorriso. Ele não quer mais nada. Ele só quer aquilo. Mas você fala assim, poxa, mas é tão simples. Mas o evangelho em si, nos ensinamentos, é muito simples. A gente é sofisticado. Complica até não poder mais. E quando complica, vamos ver o que trazendo aqui Filipenses, a parte desse hino à amizade, só para a gente fechar com Filipenses, não deixar de registrar isso, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Quando Jesus lava os pés dos discípulos, chega em Pedro, Pedro fala assim, não lava na pé não. Jesus vira para ele, se eu não posso te servir, tu não tem partes comigo. E ele levou um susto danado. Não me lave apenas os pés, mas as mãos e a cabeça também, Senhor. Ele veio para servir. Isso é uma coisa que a gente tem que meditar longamente. O que esse ensinamento que o mestre colocou para nós? E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pai, se for de tua vontade que eu beba o cálice, vou beber. Eu vou beber. E ele bebeu. Mas por que isso foi necessário? E dada a dureza dos nossos corações, é a única maneira de entender a mensagem. Precisou de um extremo do sacrifício. Aí fala, poxa, como é que esse indivíduo ainda vai para a cruz naquela condição absurda e ainda fala, pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. E ainda cura os outros no caminho, carregando a cruz, cura quando está lá pregado na cruz. E a sua sombra, que já não é a sombra no sentido que nós conhecemos,
Porque se a gente vai ver em Atos dos Apóstolos também, quando Pedro e João passam, e as pessoas percebendo que está passando e caminhando, eles saíram deitando pelo chão para que a sua sombra, ao passar sobre ele, os curasse e curava. Então, no sentido psicológico, essa sombra não é a sombra do desconhecido ou a sombra que se refere às coisas obscuras dentro de nós. A sombra deles já é luz. E mesmo com a ausência da claridade, é uma luz que cura. Você não percebe. Isso aconteceu com Jesus, sim, com os apóstolos também. Temos esses registros. Por isso também Deus exaltou soberanamente. Ele deu um nome, que é sobre todo o nome. É a maior de todos os nomes. Para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos que estão nos céus e na terra. E debaixo da terra. Percebe como é que ele fala com muita sabedoria? Não dá para a gente mexer nisso. E toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus é a síntese completa da glorificação de Deus. Quando ele dá o testemunho de Deus, para a gente entender. Um planeta obscuro, um recanto de uma galáxia, que pertence a um grupo de mais de 50 galáxias, que gira em torno de um centro desconhecido, que tem perto uma galáxia, é o dobro do tamanho, que é Andrômeda, e as duas fazem um par de forças cósmicas, e uma estabiliza a outra. As outras são menores, são galáxias mortas, são galáxias de baixa expressão, astronômica, falando, e a vida transita entre todo esse grupo. Quando olha-se, os grandes telescópios hoje estão encontrando aglomerados de bilhões de galáxias. Estou falando de estrelas, mas não. Bilhões de galáxias. De várias formas. E outros corpos celestes que a gente nem conhece, nem sabe, eles também nem falam. Veio que deixa aqui. Então, nesse cantinho aqui, na periferia da Via Láctea, um dos braços, quase na parte final do braço da Via Láctea, é o sistema solar nosso aqui. Um planetinha pititim. Tem muita diferença que só tem vida aqui, né? Vida humana. Sem falar da espiritual. A nossa mente tem que ampliar. Senão a gente não vai alcançar muito mais coisas. Para o pessoal de Colossenses é um livro de conexões. Escrevendo da prisão em Roma, Paulo combateu falsos ensinos que haviam se filtrado na igreja de Colossos. É uma região muito sincrética que vai dar surgimento à gnose. A gnose, como é conhecida e vista hoje, ela nasce ali. Desse sincretismo de pensamento do paganismo, variante do judaísmo e do pensamento grego. Como um mundo saber. Uma outra proposta. Uma outra proposta. Aí, de nós em grego, que nega Cristo a condição de Deus e Salvador. Nós, espíritas, também não afirmamos que Jesus Cristo é Deus. Filho de Deus. Mas ele não é Deus. Então, essa é a contestação. Mas nós vivemos e aceitamos, dentro do que Kardec trabalha, junto com a Cleide, né, falando sobre liberdade, porque ele é o Salvador. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, isso ficou muito claro. Em Efésios, nessa carta, Paulo explica as bênçãos maravilhosas que recebemos por intermédio de Cristo e faz referência aos cristãos como um corpo, um templo, uma noiva e um soldado. Tudo isso para ilustrar a unidade de propósitos e mostrar como cada membro, individualmente, é parte de um todo que deve trabalhar em conjunto com as outras partes. Devemos, em nossa vida, trabalhar para erradicar toda a calúnia, mexericos, críticas, ciúme, ira e mágoa dos que representam barreiras à unidade cristã.
O benfeitor espiritual Bezerra de Menezes tem uma frase a respeito do movimento espírita brasileiro, é que separados, juntos, seremos um todo. Separados, juntos seremos união. Separados, seremos um ponto de vista. Eles são mais esforços. Quando o Paulo chama a atenção, quando o Bezerra de Menezes fala a respeito da unificação do Brasil, e unificar não é uniformizar, todo mundo é igualzinho, mas é para confraternizar os corações, é para nos amarmos mais. Então, essa é a ideia. E o que é preciso fazer? Olha o Evangelho segundo o Espiritismo falando aí, aparecendo aí, ó. Calúnia, mexerico, crítica, ciúme, ira. Isso são temas estudados lá no Evangelho segundo o Espiritismo? São. É Paulo me manda falando. E mágoas. É um problema sério. Tudo isso é problema que enquista a nossa mente. Em vez dela expandir para as grandezas do universo, fica presa numa mágoa. Não tem espaço no neurônio para ocupar com outra coisa. Aí a evolução fica lenta, devagar. Porque você não percebeu. Ontem, você hoje ninguém percebe. Ou faz uma obsessão, depois o outro volta para a obsessão, depois a obsessão vai, volta. Fica essa gangorra de reencarnações inúteis, tormentos voluntários, que não servem para nada. Não vem de Deus. Paulo nos adverte, resolve esses problemas aí, tá? A gente viver na plenitude de Cristo. O contrário, é cada um querendo garantir o seu pedaço. Ele não vai dar nada. E o pão dos encarcerados? No segundo dia de sua nova instalação, recomendou aos 3 companheiros procurassem trabalho. Aristarco, Lucas, que era médico, para não serem pesados aos irmãos, explicando que ele, Paulo, viveria do pão dos encarcerados como era justo, até que César pudesse atender ao seu apelo. Assim o fez de fato, e diariamente lascia as grades do calabouço, onde tomava a sua ração alimentar. Aproveitava, então, essas horas de convivência com os celerados, criminosos, ou com as vítimas da maldade humana, para pegar as verdades confortadoras do reino, ainda que algemados. E também. Todos o ouviram em deslumbramento espiritual, jubilosos com a notícia de que não se encontravam desamparados pelo Salvador. Imagina você estar numa situação de uma pressão, que hoje já não é nada boa. Imagina isso no tempo de Roma. Muito bruto, muito bruto. Você não tinha esperança nenhuma para nada. Alguém chegava e dizia, olha, Jesus te ama. Hoje você sofre pela razão, daqui a pouco você se liberta. Que a vida não é essa. Ou não é só essa. A vida plena é a vida espiritual. Onde nos encontramos? Livre. Explicava como libertar. Fazia com que o indivíduo deixasse de ser materialista e o tornava espiritualista, e espiritualista cristão. Porque os gnósticos eram espiritualistas também. Mas não eram tão cristãos. Espiritualistas cristãos. Claro que isso enchia as almas de júbilo. Eram criminosos do Esquilino, um bairro, barra pesada de Roma, que eram bandidos das regiões provincianas, malfeitores da Suburra, outro bairro também problemático de Roma, servos ladrões entregues à justiça pelos senhores para a necessária regeneração, e pobres percebidos pelo despotismo da época, que sofriam a terrível influência dos vícios da administração. Pessoas que eram encaminhadas à prisão ou ficavam presas porque a administração postergava uma decisão judicial, demorava, vícios da administração. A palavra de Paulo de Tarso voava como bálsamo de santas consolações. Os prisioneiros ganhavam novas esperanças e muitos se converteram ao Evangelho, como Onésimo, o escravo regenerado,
que passou a história do cristianismo na carinhosa epístola a Filemon. Ainda vamos esclarecer um ponto a respeito de Filemon. Por quê? Paulo Flavium ouvia a voz do Espírito nos seus trabalhos. E esse Espírito chamava-se Filemon. A pergunta, é esse cristão convertido por Paulo que trabalha no cristianismo? Um dia a gente vai saber. Em Mateus, aqui, a gente já fechando, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. A lei de afinidade. Procura a minha direita, se é próximo de mim, quem tem afinidade. E não tem para ficar apartado. Por isso, essa ideia de direita, uma das ideias, direita e esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos do meu Pai. Possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, desde a fundação do mundo, o reino que Deus dava pronto para nós pouparmos. Não ficar fora dele. Porque tive fome e deste de beber, de comer. Tive sede e deste de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Com tanta migração, se parece tão atual. Estava nu e vestiste-me. Adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e foste bebido. Então os justos lhe responderão, Senhor, dizendo, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos? A palavra do bom samaritano. Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei, que dirá, em verdade vos digo que quando fizestes a um destes pequeninos, meus pequeninos, a mim o fizeste. Percebe por que está à direita? Por que tem a afinidade? Porque fez exatamente o que o mestre, o Senhor, faz. E é isso que nos compete fazer. De dar esse testemunho, de fazer as coisas que Jesus nos ensinou e nos legou, para podermos participar do reino, não como convidados, como trabalhadores do reino. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, pare. Agradeço carinhosamente a acolhida de todos vocês e desejo feliz 2023. Ainda passa a todos. Muito obrigado.